Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Carla Moreira, sou psicóloga clínica, trabalho com atendimento online, também sou consultora de carreira. Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre a entrevista comportamental ou a famosa entrevista por competências. Antes de entrar nesse assunto, é importante que fique claro para vocês o que significa competência hoje em dia. Bom, por que é importante falarmos sobre isso? Porque o termo competência já teve várias conotações. Lá na Idade Média, tinha um cunho completamente jurídico. Quando a gente entra aí no final do século XIX, início do século XX, por conta do processo de industrialização, competência tem uma conotação, um significado de eficiência. Então, muita gente confunde, acha que ser competente é ser eficiente e não necessariamente. No cenário pós-globalização, a competência tem a ver com desempenho superior, com excelência, né? É quando a pessoa faz alguma coisa isso que ela faz tem muito mais valor do que o que as outras pessoas fazem. Então, sempre quando a gente estuda sobre competências, a gente também se depara com o famoso chá, que envolve um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Vejam bem, gente, quanta coisa mudou. Houve um tempo, isso eu estou falando há cerca de 30, 40 anos, que quem tivesse um curso técnico ou se tivesse uma graduação naquela época, isso significava que você teve acesso a conhecimentos e isso bastava para você conseguir um ótimo emprego, para ganhar bem, numa empresa boa. Gradativamente isso foi mudando, né, na medida que o tempo foi passando. E aí o mercado começou a ficar mais exigente, passou a exigir, além da formação, que é o conhecimento, as habilidades. Habilidade é o que eu posso realizar, porque eu já fiz isso antes, é a experiência. Então todo mundo pediu, todas as empresas pediam, eu quero pessoas formadas em tais áreas e também com experiências de tanto tempo nas ações, nas atividades X, Y, Z. E aí, na medida que o tempo passou, o mercado passou a ser mais exigente ainda. Além de exigir a formação, a experiência, passou a exigir que também os funcionários ou os candidatos no processo seletivo manifestassem atitudes compatíveis com o cargo. Por quê? Porque entendia-se que só um profissional que tivesse um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes compatíveis com esse cargo poderiam ter um desempenho superior, excelência. E aí, as competências foram divididas entre técnicas e comportamentais. As competências técnicas são atreladas aos conhecimentos e às habilidades, e as competências comportamentais às atitudes. Então, diria que é o seguinte, gente, a atitude é muito mais do indivíduo do que o conhecimento e a habilidade. E aí, o que as empresas perceberam? Que é muito difícil encontrar o profissional completo. E aí, o mercado de trabalho teve que flexibilizar os requisitos na hora de contratar, né, ou de fazer a seleção dessas pessoas. Então, o que significa isso? Que as competências comportamentais passaram a ter mais ênfase, passaram a ser mais importantes na hora da contratação do que as competências técnicas. Porque vejam bem, conhecimento é algo que é relativamente fácil para uma empresa desenvolver no funcionário. Ela pode pagar cursos, às vezes ela tem educação corporativa, até universidade corporativa, ou pode fazer parcerias aí com universidades, enfim. Habilidade, você dá um tempo para a pessoa amadurecer no cargo que a coisa flui. Mas a atitude não é que eu não consiga desenvolver, é que é mais difícil desenvolver. Então é muito mais fácil eu contratar alguém com vontade de aprender e que queira trabalhar, vestir a camisa da empresa, do que o contrário, contratar alguém que saiba muito, que tem muita experiência, mas que não está com muita vontade de trabalhar. E aí, para vocês terem uma ideia, houve um tempo em que se pensava que só as competências técnicas eram importantes para manter um funcionário trabalhando numa empresa. Aliás, as empresas, a princípio, contratavam competências técnicas, mas na medida que o tempo passou, o que essas empresas perceberam? Que elas demitiam essas pessoas por conta das competências comportamentais. E hoje, gente, muitas empresas, elas já exigem aí que
as pessoas venham aí pelo menos com algumas competências comportamentais, tais como flexibilidade, iniciativa, proatividade, resistência à frustração, até inteligência emocional hoje entra como uma competência comportamental. E aí, como é que funciona essa questão da entrevista? Porque às vezes tem pessoas que ficam desesperadas, que me procuram, ex-alunos, enfim. Professora, pelo amor de Deus, eu vou participar de uma entrevista, o que é que eu faço? Aí eu digo, seja você. Não tente mascarar características, porque senão isso vai aparecer em algum momento do processo. E as entrevistas comportamentais, gente, normalmente elas trazem perguntas que têm muito a ver com o passado. Então eu vou investigar o que você fez numa determinada situação. Dificilmente eu vou perguntar, olha, você é proativo? Ou você tem iniciativa? Porque todo mundo na hora da seleção, na hora da entrevista, vai dizer que sim. Então eu vou dizer o seguinte, olha lá, João, me diga uma situação na qual você fez uma tarefa que não era parte de suas atribuições. E aí, na medida que o João, que está participando do processo seletivo, responder, eu consigo investigar qual foi o comportamento, ou seja, qual foi a atitude dele naquele contexto. Então é diferente, eu não vou perguntar, você é uma pessoa flexível? Todos diriam que sim, mas eu vou perguntar diferente, né? E as perguntas não são engessadas, tá, gente? Não significa que exatamente as perguntas que eu estou dizendo aqui vão ser abordadas lá no processo seletivo, porque cada processo seletivo tem um objetivo de investigar um conjunto de competências que para aquela empresa faz sentido. Mas veja bem, se eu quero, por exemplo, investigar a competência comportamental flexibilidade, eu não vou perguntar, João, você é flexível? Ele vai dizer que sim. Mas eu posso dizer o seguinte, João, houve algum momento que você teve que abrir mão das próprias ideias e fazer alguma coisa que você não concordava em função do bem maior ou da equipe? E aí se ele disser, olha, houve sim, então me conta como é que foi. E aí na medida que ele me diz o que aconteceu, eu consigo enxergar como é que foi o comportamento, ou seja, a atitude dele naquele contexto. Bom, gente, eu não vou me estender muito, senão o vídeo fica cansativo. Eu espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe aqui para vocês. Agora eu também estou no YouTube, Carla Moreira, psicoterapeuta Carla Moreira. Obrigada por acompanharem o meu trabalho. De vez em quando eu trarei mais informações aqui para vocês, tá? Um abração, até mais. Tchau, tchau.